Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo sobre as causas inconscientes e espirituais da compulsão alimentar. Um problema, uma dificuldade que atrapalha a vida de muitas pessoas em relação à sua saúde, em relação à sua autoestima e desequilíbrios aí eh, na sua vida. E muitas vezes as pessoas não conseguem uma solução plena, efetiva, eh, dessa problemática, porque não estão cientes, desses motivos ocultos que fazem com que a compulsão aconteça ou que ela se perpetue, ou que se tenha dificuldade de realmente, equilibrar, né, liberar essa questão, eh, na realidade delas. E eu vou explicar isso em mais detalhes, para vocês sobre como funciona, essas dinâmicas, esses motivos inconscientes, ocultos, espirituais, que podem aí fazer com que esse, problema aconteça ou se perpetue, na sua vida. Mas antes, se você, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser avisado, avisada dos nossos vídeos em primeira mão. Curta também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que estão precisando aí, dessa solução na realidade delas. E lembre-se sempre de colocar suas dúvidas para a gente crescer junto nesse processo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui um slide que eu fiz para poder explicar alguns elementos em mais detalhes, para vocês sobre essa questão. Então vamos lá. O que é importante, vocês entenderem, tá? Todo processo mais complexo de saúde, como se fosse, eh a compulsão alimentar, o sobrepeso, como se fosse situações de resolução mais complexas, principalmente aí de saúde, comportamental, ela é formada na nossa vida por uma estrutura, né, que eu denomino estrutura de 5 pontas, onde eu faço a analogia aqui com os 5 dedos para vocês entenderem, e eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Quando a gente pensa em compulsão alimentar, sobrepeso em casos mais difíceis, obesidade, por exemplo, inclusive situações, de vícios também, casos mais complexos de saúde ou comportamento. Essas situações são formadas por uma estrutura assim, que envolve questões, físicas, né, fisiológicas, questões, emocionais, questões, mentais, questões sistêmicas, familiares, ancestrais, relacionais, sociais e questões, espirituais. Então, muitas vezes, a pessoa ela não consegue uma plena, solução dessa problemática, porque ela está atuando em apenas um desses níveis, na busca ali por solução. E o processo de tratamento e resolução, ele precisa atuar, dessa forma, contemplando todos os níveis, né, eliminando todas as variáveis que fazem com que o problema seja, criado e, consequentemente, atuando ali, também seja, resolvido. Se você atua em apenas um desses elementos e você não contempla todos eles, esses elementos que ficam, eles são, capazes de retornar o problema. E pode ser, por exemplo, um único elemento ali em alguma única área da vida, muitas vezes ele tem o poder de fazer o problema ser gerado ou fazer com que ele seja sustentado ou fazer com que ele retorne. Por isso que é extremamente importante, ao olharmos por esses tipos de situação na vida, termos o olhar holístico e integral, do ser humano. Aí nós conseguimos realmente contemplar todas as
variáveis ocultas que atuam dentro, da criação desses problemas e que precisam ser, contemplados por uma solução, eficaz, né. E aí no slide aqui eu coloquei para vocês, em cada uma dessas áreas, desses âmbitos aqui, quais são elementos que precisam ser cuidados, contemplados para uma solução eficaz de um processo de compulsão alimentar ou, né, de um tratamento, de um processo de emagrecimento, nesse sentido também. Quais são? Ó, quando nós, olhamos para o âmbito físico, apenas para o âmbito físico, fisiológico, propriamente dito, é importante entender que hoje em dia nós vivemos uma, sociedade que entrega, né, que entrega atualmente alimentos, hiperpalatáveis. Por exemplo, com um alto nível, de gordura ou de açúcar, que tem poder, de vício, que tem poder de vício, bioquimicamente, fisiologicamente, com altas, né, altas doses, né, de proporção de prazer, por exemplo, e capacidade de mudança, do nosso paladar num nível, assim, extremo, né. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que eu atendo em casos de compulsão alimentar, que precisa ser conduzido um processo ali como se fosse realmente um trabalho de eliminar a pessoa de um processo bioquímico viciante, né. O açúcar em si, se vocês pararem para analisar, pesquisar nesse sentido, vocês vão ver que ele tem, inclusive o poder de vício similar a determinadas drogas, né. E isso precisa ser visto e conscientizado, né. Esse essa questão de tornar que até a indústria alimentícia já tem esse objetivo, de tornar determinados alimentos hiperviciantes para que eles tenham um giro de venda cada vez maior. Então é necessário observar que isso atua também quando a pessoa está buscando solução, e que gradualmente é preciso ser feito um trabalho, né, de desmame desses determinados alimentos inimigos, que vão fazer com que a bioquímica corporal ali fique naquele looping, né, pedindo cada vez mais, né, essa retroalimentação desses processos, né. Principalmente porque o nosso sistema nervoso ele é configurado dentro de uma dinâmica de dor e prazer. Quanto mais você coloca grandes doses ali de prazer nesse sentido, vai criando ali um reforço positivo que busca, mais do mesmo. Então esse âmbito é esses impulsos que vão sendo criados ali, automatizados na bioquímica corporal, isso vai precisar precisar ter uma intervenção nesse nível, uma desintoxicação, por exemplo, nesse nível, para que esse impulso de puxar mais ali daquele alimento sem ter fome, para que isso seja, corrigido, tá. Então esse movimento inconsciente ali corporal, ele vai ficar rodando dentro da pessoa, e isso é muito forte, tá. Então, fazer esse processo de desintoxicação desses alimentos, né, é fundamental. E além disso, aí entra o âmbito mental ali, atuar nos gatilhos também, né, que assim como em processos de vício, existem gatilhos que disparam essa busca por determinados elementos viciantes. Muito bem, e o âmbito emocional, né, que é um outro movimento inconsciente que acontece muitas vezes em relação a processos de compulsão alimentar, né. O que é importante entender? Que o alimento, ele tem um componente, afetivo muito grande.
existe uma vinculação no nosso inconsciente muito forte do alimento com afetividade, com amor inclusive. E se na fase de vida da pessoa, eh, ou atual ou que vem da infância, por exemplo, né, ela está ali com determinadas emoções mal resolvidas, que traduzem nela um estado de carência, muitas vezes o alimento vai entrar como um compensador, um movimento de substituto daquele amor e daquela carência que daquele amor, daquele afeto que porventura não veio e que a isso ainda está latente, no seu mundo interno. Então, por exemplo, nesse caso, para que a solução seja mais eficaz, aí é importante atuar, nessas memórias de falta, né, que muitas vezes envolve uma experiência de abandono ou de rejeição. É por isso que muitas pessoas, muitas vezes iniciam um processo de compulsão alimentar muito forte depois de um término de relacionamento. Isso acontece muito. Ou na infância, quando tem, situações muitas vezes de pais ausentes, né, isso precisa ser tratado na raiz, né, para que seja, eh, né, essa lacuna interna seja preenchida num movimento por meio de um movimento de ressignificação, de reconexão, que é possível fazer, por exemplo, pela hipnose, né, ou por exemplo, pela constelação familiar, que atua bem nesse sentido, né. Então atuar na origem, na causa, por meio da regressão, por exemplo, conseguimos acessar a causa mais profunda dessa carência e equalizar ali os movimentos que estão aí gerando esse desequilíbrio nela no hoje, tá. E também, quando a pessoa está num movimento, de estresse emocional, às vezes por meio de trabalho ou outras circunstâncias de vida, e ela automatizou, né, por meio de neuroassociação, gatilhos ali que em todo momento que ela se sentir extremamente cansada, pesada emocionalmente, ela utiliza o alimento como um anestésico emocional, né, para gerar alívio, para gerar relaxamento. E aí isso cria um looping, um gatilho neural que vai fazer com que toda vez em que o estresse emocional ele aconteça, a pessoa já busque automaticamente, instintivamente, o alimento como um alívio. E nesse caso seria o ideal reprogramar ali o emocional, a mente subconsciente dela, para que quando ela chegue nesse nível de estresse emocional, ela busque um outro tipo de atividade que gera o alívio, né, um bem-estar de uma forma mais construtiva, né, sem consequências negativas aí para sua saúde e autoestima. Então isso é fundamental, né. E entra no âmbito mental, entra nesse âmbito mental, que eu falei para vocês, né, que dentro de nós, existem diversas programações subconscientes acontecendo de compensações ou de gatilhos neurais, né, onde foi sendo gradativamente ao longo da vida, foi criando caminhos neurais de comportamento alimentar, principalmente, de compensações para movimentos internos ali relacionados com, o emocional, da pessoa. E aí isso cria, né, um looping interno que fica se retroalimentando e que vai se intensificando cada vez mais, porque quanto mais é o reforço positivo que você coloca num comportamento, mais ele tende a ir se replicando, aumentando a sua intensidade. Aquela via neural, ela fica extremamente enrijecida, fortalecida, conectada. Então você passa a agir automaticamente.
em relação à sua alimentação. E isso é extremamente perigoso, porque todo o marketing alimentício, toda a estratégia, eh, toda a estratégia que tem de venda de alimento e tudo mais, já cria todo um sistema para programar a gente a ter determinados comportamentos para que eles, lucrem cada vez mais. Então, dentro de um processo de tratamento de compulsão, é fundamental que cada condicionamento emocional, que cada programa ali subconsciente de gatilhos que automatizam determinados tipos de hábitos negativos nesse sentido, que eles sejam, removidos, alterados. Porque senão às vezes você não está com fome, necessidade do alimento, mas aquele programa rodando ali na sua mente, ele pode ser o motor ali que está induzindo você ter esses comportamentos excessivos na alimentação, né. E e isso é fonte, muitas vezes também, de frustrações dentro de um processo de emagrecimento, né. E nesse âmbito mental também a gente pode citar as crenças, todo um conjunto de qual que é o sistema de crenças que a pessoa, tem em relação a esse comer excessivo. Muitas vezes, por trás desse comer excessivo está uma busca por uma segurança, por uma proteção, né, que muitas vezes ela se sente ali, aumentando o peso do seu corpo, por exemplo, ela se sente protegida de alguma situação, por exemplo, familiar ou relacional. E aí nessa busca, ou por essa segurança, ou pelo preenchimento interno, que eu falei, quando existe uma lacuna, fica nesse movimento, compulsivo. Então, esse nível precisa ser contemplado. Se o mental não é contemplado nesse sentido, e a pessoa só atua nos outros âmbitos, mais dificilmente ela vai conseguir ter sucesso nessa questão, tá. E aí tem o âmbito sistêmico e social. O âmbito sistêmico e social, ele é muito forte para criar problemas nesse sentido, né, quando se fala de compulsão, sobrepeso, obesidade, né. Por exemplo, se você vem de uma família que passou fome, muita escassez no passado, que viveu uma realidade de muita, sabe, de muita privação, essa memória fica no seu DNA, fica no seu corpo, né. E às vezes no hoje come-se, né, excessivamente por uma compensação daquele passado ou um receio de voltar a esse período de vacas magras, da sua família, né. E e essas memórias também ficam no campo sistêmico familiar, que é trabalhado na constelação, por exemplo, né. E isso é possível equalizar, tá. Além disso, tem processos de lealdade. Se a sua família se a sua família teve, muitos problemas, se a maioria dos membros da sua família tem essa dificuldade de peso, de compulsão, e você vai ser o ponto fora da curva, muitas vezes você pode se sentir desonrando, porque nós nos sentimos pertencente replicando o comportamento do nosso grupo. Por exemplo, se a sua mãe tem sobrepeso, se a sua avó teve sobrepeso, seu pai tem, entende que existe um impulso de lealdade e pertencimento de você também replicar o mesmo padrão? Nós nos sentimos pertencente ao grupo ao qual nós temos o mesmo tipo de resultado e mesmo tipo de comportamento. E às vezes isso está atuando ali no seu inconsciente e na sua alma também,
numa lealdade de seguir o mesmo, destino, tá. Isso é muito comum, muito comum. E se você está inconsciente, você simplesmente é levado por uma onda ali, que pega o seu destino e te encaminha numa outra direção. E para você conseguir, né, mudar o padrão, é preciso você ter uma intervenção de ordem sistêmica, né, ressignificar essa lealdade, de você pedir licença para fazer diferente, né, abrir um novo caminho na sua família de resultado nesse sentido. Eu precisei, por exemplo, no meu processo, né, que emagreci muito, já fui obeso, vencer vários impulsos, comportamentos, padrões que vêm da minha família, onde a grande maioria está acima do peso, né. Então é um elemento que interfere demais, tá. E além disso, existe o que nós chamamos de exclusão, né, muitas vezes do pai, da mãe, de um irmão, de um avô, avó, movimentos onde, na família ou no coração da pessoa, algum membro da família foi excluído, né, e isso gera uma lacuna interna na alma da pessoa ou na família. E essas lacunas, esse vazio que fica na alma da pessoa ou no campo familiar, puxa excessos, né, que pode ser movimentos compulsivos de alimentação, de compras, de vícios ou por dinheiro, aí vai depender da dinâmica específica da família, tá. E aí precisa ser feito um processo de reconexão, de inclusão, de muitas vezes de liberação de um fluxo de amor na família que foi rompido ali por alguma questão, e o alimento está entrando como um substituto desse amor ou dessa conexão que foi quebrada, dificultada na família. E e aí se essa causa sistêmica ela não é plenamente resolvida e equalizada, no mesmo que você tenha ali um um processo atuando nesses outros âmbitos, essa força sistêmica pode ser fonte aí de sabotar esse resultado que você está buscando, ok? Então precisa cuidar bem desse nível sistêmico e social, né, que é um nível aí que é muito contagioso, na área de alimentação, né. Muitas vezes nós desviamos nesse sentido por contágio social, né, para agradar determinadas pessoas ou para se conectar ali em eventos que sempre envolvam, muitas vezes, grandes quantidades de comida, né, e você se sente amado e aceito e conectado se você está ali replicando comportamentos nesse sentido. Então precisa cuidar disso, tá. E aí o âmbito espiritual também influencia muito em processos de compulsão, principalmente se por alguma experiência sua você ficou com o que nós chamamos de um vazio na alma, né. Muitas vezes por algum revés na vida, perdeu-se o sentido, eh, as coisas, ou você passou por um luto mal superado, uma grande culpa, algum processo que teve uma ruptura interna, criou um vazio na alma. E aí, essa lacuna, muitas vezes entra num processo complicado ali, nesse sentido, né. Inclusive tem um filme que ilustra muito bem isso, tá, pra quem não assistiu, o filme se chama A Baleia, né, que é sobre uma um homem que tem ali um processo de obesidade mórbida e mostra os movimentos psicológicos e na alma, o que aconteceu com ele nesse sentido, né. E ilustra bem, uma boa indicação para vocês, assistir. Inclusive o ator ganhou Oscar por essa atuação. É um filme realmente, muito bom. Então se ficou uma lacuna na alma da pessoa por alguma questão dela,
ou relacional, ou familiar, às vezes por exemplo, um divórcio, depende muito, né, aonde o coração dela, principalmente nesse centro de energia, né, ficou-se ali um vazio, né, um buraco, uma falta, uma lacuna a ser compensada, que puxou aí o alimento como uma forma de compensação, né, de nutrição interna, de preenchimento de um vazio para que ela se sinta plena ali de alguma forma. E também existe, né, o que nós chamamos de fome espiritual. O que que seria fome espiritual? Esse é um processo que quem tem mais contato com o trabalho das constelações, consegue entender melhor. Mas eu vou explicar aqui para vocês nesse sentido, tá? Entenda assim, nós não temos somente a nossa alma, pessoal, individual, nós temos também existe o que nós chamamos também de alma familiar, que é como se fosse a consciência coletiva da nossa família, o grupo de almas da nossa família. E esse campo sistêmico familiar, essa alma da família, contempla os vivos e os falecidos, como se fosse uma energia, pensa assim, como se fosse um aquário, e nós somos os peixinhos. E esses peixinhos estão todos juntos nessa alma da família, os vivos e inclusive os falecidos também, os ancestrais, né. E muitos, desses ou familiares ou ancestrais que pertencem a esse campo, mas estão do lado de lá, falecidos, muitos deles ainda não, encontraram plenamente a paz espiritual, a liberação, espiritual, não foram plenamente encaminhados para a luz. E eles ficam próximos da da família, dos familiares, que é o grupo que eles têm conexão, vínculo, ressonância, é o grupo afim, né. E se eles não estão plenamente, ainda encaminhados, eles precisam de, energia para ficarem inclusive do lado de lá. E muitos deles estão em, fome espiritual, é o termo que se utiliza, né, precisando de energia. E muitos deles acabam, puxando essa energia necessária por meio da aura, por meio da aura dos, familiares. Porque quando a gente se alimenta, a energia dos alimentos ela se difunde no nosso campo energético. Por isso que é mais um motivo também que nós temos que tomar cuidado com os alimentos, porque afeta totalmente o nosso padrão energético também, né. E é por isso também que, por exemplo, fala-se, né, que pessoas que têm problema de vício não tá bebendo só por elas mesmas, também tá bebendo pelos ancestrais ou por outras almas que tinham essa questão de vício também, né. E então esse movimento é muito forte, tá. Por exemplo, famílias onde houve, bastante crianças, assim, não nascidas ou falecidas, muitas vezes a pessoa, ela fi ela fica num processo mais compulsivo de comidas de criança, né, porque está realmente fazendo esse movimento de, nutrir, suprir essa fome espiritual das crianças que estão do lado de lá, da família, tá. Então, para que, essa pessoa que esse movimento compulsivo vem de ordem mais espiritual, na no sistema dela familiar, no campo espiritual da família dela, precisa fazer um trabalho mais forte de liberação, de encaminhamento e de liberação dos ancestrais. Normalmente quando a gente trabalha pessoas que têm essa questão, normalmente encontra-se uma família ali onde houve, processos de lutos bem difíceis ou mal vividos, sabe, onde não houve ali
um pleno processo vivenciado, de liberação, ou família onde a religiosidade, né, todos os processos ali ritualísticos de oração, estão meio enfraquecidos, né. Então essa vibração e esse movimento de vibrar para a liberação espiritual, encaminhamento espiritual dos ancestrais, ele fica mal realizado na família. Então a família ali fica com esse processo, vigente, né, de almas precisando de um pleno encaminhamento e liberação. Então aqueles que ficam, acabam aí por meio de alimentação, doando muita energia, tá. Então basicamente funciona, dessa forma. E eu já atendi muitas pessoas que num processo aí de liberação espiritual, de ancestrais falecidos da família, né, que ainda estavam precisando de ajuda espiritual nesse sentido, a pessoa encontrou um grande alívio, né, dos seus movimentos compulsivos. Isso é um assunto, né, é uma questão que poucas pessoas sabem, mas que é uma informação, é uma verdade que nós precisamos compartilhar, porque atrapalha a vida de muita gente nesse sentido, entendeu? E para que muitas pessoas consigam a resolução de casos de compulsão, muitas vezes é nesse nível espiritual que precisa ser, eh, tratado. É por isso que, por exemplo, várias tradições, espirituais, principalmente as orientais, eles têm um altar aonde eles colocam ali ofertas de alimento aos ancestrais ou aos espíritos, porque eles já têm esse conhecimento, essa informação dentro da sua própria, cultura. Eles atuam nesse sentido. E para observar como que é o padrão físico, dos orientais nesse sentido. Muito mais eles têm muito mais o perfil de serem pessoas mais magras, né, do que, por exemplo, toda a nossa cultura ocidental. Então tem uma coisa aí para a gente aprender com eles, nesse sentido, né. Então pessoal, esse foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, onde eu expliquei essa estrutura, né, de 5 pontas, importante para você entender como que é formada, e trouxe aqui motivos para em cada uma dessas abas, motivos aí que podem gerar o seu processo compulsivo. E aí, como é que foi para você? Você se identificou em algum desses níveis? Coloca nos comentários aí, para que a gente possa crescer junto, conversando sobre o seu caso. E se você lembrou de alguém assistindo esse vídeo, compartilha, né, o link desse vídeo para essa pessoa, que com certeza vai ajudar aí o processo dela de encontrar a solução, tá. E quero deixar ali uma observação para vocês, deem uma olhada na legenda aqui desse vídeo, que vem aí, novidades muito interessantes no nosso instituto. Se você está buscando soluções para compulsão alimentar, sobrepeso, obesidade, né, estamos aí com um projeto maravilhoso nesse sentido, para fazer com que você viva aí definitivamente o resultado de emagrecimento, de autoestima, de saúde que você está buscando na sua vida, tá bom? Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.